Ore. À vontade. Oração para a palavra. Que estão aqui, Senhor, que o Senhor sabe que o Senhor fez essa nossa igreja, Senhor, para a gente ler essa sua palavra maravilhosa, Senhor, que é tudo abençoada, Senhor, que fale sobre a nossa vida, Senhor, porque ela é a fala de Deus, é a fala sua, Senhor, porque o Senhor não está aqui, Senhor, mas a sua palavra está aqui, Senhor, porque quem estamos lendo todos os dias sua palavra, Senhor, não tem nenhum dia sem a gente não ler essa sua palavra, Senhor, porque ela é maravilhosa, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Diácono. Glória a Deus pela tua vida, amém? Glória a Deus pelos avós, né? A missionária Shirley, o pastor Daniel, que está ensinando essa criança no caminho do Senhor. E aos pouquinhos vai aprendendo, vai crescendo, né? Nós vamos aprendendo juntos, né, amados? Daniel capítulo 9, versículo 2, você encontrou? Nós vamos hoje começar um texto falando Kairos, irmãos. Kairos é o relógio de Deus, é o tempo de Deus. Nós usamos o Cronos. O Cronos é esse relógio nosso de 24 horas. Mas o tempo de Deus é um tempo diferente. E quando nós andamos no Espírito, nós discernimos o tempo de Deus. Quando Deus quer fazer alguma coisa, Ele diz que não fará nada sem primeiro revelar aos seus servos, os profetas. Então, quando nós buscamos a Deus com sinceridade, nós passamos a ter discernimento, irmãos. E aproveitamos as oportunidades. É tão breve a vida passa, irmãos. Olha, logo estaremos diante do Senhor, não com as mãos vazias, né, pastor Daniel? Estaremos diante do Senhor, porque aproveitamos bem as oportunidades. A vida está passando, e lá na glória nós vamos dizer, Senhor, que bom, porque tudo que você faz no reino de Deus, irmãos, ler a Bíblia, evangelizar, estar nos cultos, orar, tudo isso, irmãos, tem uma recompensa lá no céu. O Senhor fica tão feliz, irmãos, de nós nos achegarmos a Ele. Por quê? Porque Ele nos sara, como disse o pastor Daniel agora há pouco, Ele nos melhora, nos transforma, e como nós precisamos de transformação, né, irmãos? Olha, Daniel capítulo 9, versículo 2, né? Diz assim: no ano primeiro do seu reinado, né? Eu, Daniel, entendi pelos livros. Tá vendo como você lendo a Bíblia você fica sábio? Quando você lê a Bíblia, você entende o que Deus está falando, porque Deus fala através da Bíblia, irmãos. Olha que coisa maravilhosa. Eu entendi pelos livros. No livro de Jeremias havia dito assim, 50, 40 anos vão se passar, irmãos, e Israel, pela sua desobediência, vai para o cativeiro. Então, Jeremias escreveu o seu livro, avisou o povo não se arrependeu. Aí depois, Jeremias escreve o livro de Lamentações, mostrando que o povo foi para o cativeiro. Aí quando eles estavam no cativeiro, Daniel leu a Bíblia e falou, peraí, o tempo do cativeiro acabou. De acordo com os livros, acabou o tempo do cativeiro, eu vou orar. Daniel orou, irmãos. Deus levantou reis ímpios, que ajudaram Esdras e Neemias reconstruir a cidade, deu dinheiro, deu material, deu cavalo, e eles reconstruíram a cidade. Quem é que descobriu que o tempo acabou? Daniel. Como é que ele descobriu que era tempo de vitória? Lendo a Bíblia. Ele diz aqui, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor pelo profeta Jeremias, em que havia de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Meu Deus, 70 anos. Haviam se passado de escravidão, olha só. E eu dirigi meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar em oração, rogos, jejum, pano de saco e cinza. Olha que coisa linda, irmãos. Ele falou, o tempo do cativeiro acabou, agora eu vou me humilhar diante de Deus, eu vou orar. E o que aconteceu? Deus livrou a nação inteira, através da humilhação de Daniel. Irmãos, você não imagina o quanto a tua família é abençoada através das tuas orações e da tua vida com Deus. Deus livra de acidente, de assalto, de morte. Olha, através de Daniel, Deus livrou o país inteiro. Através de Moisés, Deus livrou o que, irmãos? Todo o povo que estava no cativeiro de Faraó. Então, as tuas orações não são em vão. Deus está com as tuas orações diante dele, e a recompensa para a tua oração. Então, atrás de um texto do livro de Jeremias, atrás de um livro da Bíblia,
Havia um tesouro escondido, irmãos. Havia um tesouro. O tempo do cativeiro chegou. Acabou. Chega. Acabou. Acabou o tempo do cativeiro. Aquilo estava encoberto no livro de Jeremias, lá, quem sabe, o livro empoeirado, guardado. Mas Daniel foi lá e leu o livro. E quando ele leu, ele descobriu: peraí, chegou o tempo da liberdade. Chegou o tempo de nós orarmos e Deus fazer um milagre nessa nação. Existem tesouros encobertos que você vai tirar com o cajado da oração. É como Moisés que tirou água da rocha com o cajado. Assim nós tiramos da Bíblia, extraímos da Bíblia coisas que no Novo Testamento pertencem para mim e para você. Há uma vida abundante nos esperando. E discernir o tempo profético é assim. Daniel não orou esse dia, só esse dia. Se você abrir a sua Bíblia em Daniel capítulo 6, no versículo 10, você vai ver que Daniel fazia isso todos os dias. Não era só na hora do apuro. Irmãos, tem gente que é assim, ó. Dá uma dor de cabeça, vamos lá para a igreja. Está desempregado, vamos lá para o pastor Daniel orar por nós. Dá uma dor nas costas, vamos lá para a missionária Shirley orar por nós. Mas não é uma pessoa que anda com Deus mês após mês após mês, uma vida com Deus. É assim, ó, na hora do apuro, corre para Deus. A hora que Deus dá vitória, vira as costas para Deus. Daniel não era assim, pastor Daniel. Aqui mostra em Daniel capítulo 6, versículo 10, que Daniel era um homem que 3 vezes por dia, era um homem ocupado, irmãos, mas 3 vezes por dia, de forma disciplinada, ele parava tudo para falar com Deus, para desabafar com Deus e para pedir pela sua nação. Você está vendo aí Daniel 6:10? 3 vezes por dia. Eu creio que era de manhã, ao meio-dia e no finalzinho da tarde. Ele estava ali diante de Deus, buscando a face do Senhor, adorando a Deus, clamando a Deus. Irmãos, quando você tem comunhão com Deus, você libera uma atmosfera. Sabe, se você andar muito no céu, sabe o que acontece se andar muito no céu? Quando você está em oração e fecha os seus olhos, teu corpo está ali no quarto, né? A Bíblia diz: fecha o teu quarto, Mateus 6,6. Teu corpo está ali no quarto, mas quando você ora, irmão, você vai lá para o céu, para as regiões celestiais. Uma pessoa que ora muito, quando ela anda neste mundo, ela tem uma atmosfera celestial. Ela passa pelas pessoas, elas são curadas, são abençoadas, porque ela traz o céu com ela no coração. O céu, a Bíblia diz em 1 Coríntios 14:25, missionária Shirley, que se você tiver comunhão com Deus, as pessoas vão chegar no culto e elas vão cair de joelhos, porque elas vão perceber que Deus está no nosso meio. Ó, a presença de Deus vai ser tão real, tão poderosa, né? Que vai acontecer o quê? As pessoas vão perceber Deus através da nossa vida. Como o pastor Daniel acabou de dar o testemunho, aquela criança chegou na igreja desenganada, num culto simples como este. Mas o nosso Deus é tão lindo, né, irmãos? Como Ele é maravilhoso. O pastor Daniel orou por aquela criança e no próximo culto a criança estava lá brincando, curada. Aquela criança estava desenganada. Então, o que Deus pode fazer? Não subestime, irmãos, porque num segundo Deus pode mudar toda a sua família, toda a sua vida. É só você crer. Você busca Deus um dia, e 2 dias, e 3 dias, parece que nada está acontecendo, irmão, mas você persevera. A Bíblia diz em Gálatas, capítulo 6, versículo 9 e 10, que se você não desanimar de fazer o bem, em breve você vai ter uma grande colheita, né? A pessoa vai para a igreja doente, vai para a igreja endividado, vai para a igreja angustiado às vezes, com batalha em casa, mas ele está ali buscando a presença do Senhor. Irmãos, Deus vai se revelar a você. Deus vai tocar na sua vida. Olha o que diz aqui em João, se você puder abrir sua Bíblia, Evangelho de João, tá bom? João capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 35. Jesus está falando a mesma coisa. Ele está falando assim: vocês precisam discernir o tempo. Olha, vocês precisam ter os olhos abertos. Porque vocês ficam dizendo: ah, Deus está demorando, será que Deus está me vendo? Irmãos, quando Deus abre os nossos olhos com o colírio da fé, nós vemos a oportunidade de milagre. Olha,
Nós estamos na dimensão do tempo de Deus, na eternidade de Deus, ó. Nós estamos na dimensão, ó, basta uma palavra sua, Senhor, e o meu filho que está morto vai viver. Veja só, basta uma palavra. Ó, o soldado falou assim: Senhor, o senhor nem precisa ir lá em casa, se o senhor disser uma palavra aqui agora, o meu filho vai ser curado. Uma palavra só. Glória a Deus. Irmãos, Pedro disse assim: se o senhor disser uma palavra, Jesus, eu ando sobre as águas. Agora, uma palavra só. Imagine que nós estamos vendo aqui, ó, centenas de palavras. Quantos milagres, quantas coisas que Daniel encontrou na Bíblia e que eu e você vamos encontrar se nós buscarmos o Senhor com simplicidade, com sinceridade, com amor. Olha só, há muita profecia, irmãos. Você precisa saber que por trás dessa rocha tem água. Por trás dessa luta tem uma vitória. Ó, por trás dessa doença tem um milagre de cura. Por trás dessa luta na família, que você está só vendo a luta, só vendo a luta, por trás dessa luta tem a salvação da sua família. Por trás desse desemprego, aflição financeira, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Irmãos, quando nós andamos com Deus, Ele abre os nossos olhos, cai as escamas, e nós paramos de ver problema, reclamar, murmurar, e começamos a adorar a Deus, porque Deus está preparando milagres para o seu povo. Daniel, já lemos Daniel. João capítulo 4, versículo 35. Vocês não dizem que há 4 meses até que venha a ceifa, né? Faltava 4 meses para a colheita. Eles estavam num período do ano em que faltava 4 meses, eles ficavam contando, porque é assim, ó, o lavrador trabalhava o ano inteiro, e aí quando tinha a colheita, ele recebia o salário, aí ele pagava as suas contas e ficavam com dinheiro até o outro ano. Então eles estavam tudo assim, ó, contando os dias, Shirley. Faltava 4 meses para lavoura ter a colheita e eles receberam o dinheiro. E Jesus diz aqui em João 4,35: vocês não dizem que falta 4 meses para que venha a ceifa? Eu vos digo, levantai os vossos olhos e vedes as terras, já estão brancas para a ceifa. Ele falou, vocês estão todos prestando atenção no dia que a tua lavoura vai dar o fruto. E ele diz, abra os seus olhos, as pessoas estão prontas para ser curadas, libertas e salvas. Vocês precisam discernir os tempos proféticos. Eu tenho preparado pessoas para chegar até você, para você impor as mãos e elas serem libertas. Olha o que ele está dizendo, abra os seus olhos, a seara está pronta. Jesus, irmãos, coloca nós no kairós de Deus. Você sabe qual é o kairós de Deus? Vá, cure enfermos, expulse demônios, de graça você recebeu, de graça dai. Se você pôr a mão sobre a cabeça de uma pessoa, ela vai ficar cheia do Espírito Santo e vai falar na língua dos anjos. Ele está falando, este é o tempo de milagres, este é o tempo de você crer que Deus vai fazer alguma coisa. Pare de olhar o problema, pare de olhar a luta. Veja que Daniel abriu a Bíblia e descobriu ali promessa, e descobriu ali que havia um tempo. E este é o nosso tempo, irmãos. Ó, Jesus morreu e ressuscitou. E este é um tempo da igreja olhar para a seara. Quantas vezes, irmão, você diz, está tão longe a minha vitória, é tão difícil. E Deus diz, basta uma palavra sua de fé. Ó, pode ser hoje, sabia? Quanto que você orou, hein? Quanto que você clamou, hein? Aquela mulher que era viúva, desde a sua mocidade, desde adolescente, ela estava já com 84 anos, e ela sempre ia no culto, semana após semana. Mal ela sabia que naquele culto, com apenas 5 pessoas, a resposta estava lá. A Ana chegou no culto. Quando ela chegou no culto, foi Maria e José para oferecer Jesus para ser consagrado. Aquela mulher, ela orava de dia e de noite com jejuns para conhecer o Salvador. E Simeão, que estava lá, o pastor, na noite, ele falou assim, que ele não morreria sem ver Jesus. Ele pegou Jesus nas mãos e falou, Senhor, agora eu posso partir com paz, porque ó, a tua promessa aconteceu. Quando que ele imaginava que naquele dia, como qualquer outro dia, você chega na igreja, está ali uma mulher, um homem com uma criança no colo, mais um culto. Mas não era, irmãos, era a resposta de Deus. Muitas vezes você pensa, é mais uma unção com óleo na testa. Às vezes você pensa, é mais um culto, é mais uma oração. Mas você nunca imagina, irmãos, o kairós de Deus. Naquele dia,
Deus envia o anjo, envia a resposta e a tua vida muda. Porque uma hora ou outra a vida muda, como aconteceu com Gideão, como aconteceu com Moisés. Deus ficou 80 anos trabalhando na vida de Moisés, é muito tempo, né? Para ele chegar no ponto demorou 80 anos, que homem difícil, né? 80 anos, e ele estava lá, irmão, como qualquer dia comum, foi cuidar das cabras do seu sogro. É um dia como qualquer, irmão, um dia como qualquer outro. A gente pensa um dia como qualquer outro, mas de repente é o dia do milagre, irmãos. Aí ele está ali, de repente vê uma sarça pegando fogo. Ele, quando pega fogo, queima e já acaba. Porque lá no deserto a sarça pega fogo mesmo. Mas ele olhou, aquela sarça pegava fogo e não se consumia. Aí ele falou, e chegou lá. E Deus apareceu para ele na sarça e falou com ele. Veja. Queridos, tenha expectativa. Uma mulher, há 38 anos, ela queria a cura e ela clamava. E um dia, irmãos, ela ficou sabendo de Jesus, ela tinha gastado todo o seu dinheiro, nada tinha acontecido, mas ela veio se arrastando, gemendo pelo chão, e ela tocou na hora de Jesus, e quando ela tocou, ela foi instantaneamente curada. Aquele homem que era cego desde nascença, Jesus chegou até ele, colocou lodo nos seus olhos e ele enxergou. Aquele paralítico no tanque de Betesda, estava ali, semana após semana, as pessoas iam na frente, parece que nunca acontecia nada, irmãos, mas de repente a nossa vida muda. Paulo era um homem que era religioso, dedicado, mas cego, um dia indo para a estrada de Damasco, como qualquer outro dia, irmãos. Deus aparece para ele, e ele vê a luz do Senhor e a vida dele muda. Queridos, o Kairos de Deus é assim, irmãos, você vai semeando oração, você vai louvando o Senhor, você vem na igreja na chuva, você vem na igreja com dor de cabeça, você busca o Senhor e não está vendo nada, e você não desanima, e você persevera, e quando você menos imagina, a tua taça transborda, sabe como é? E o momento acontece. Você podia dizer assim, por que não hoje? Amém? Um homem que pescava em alto mar, ele às vezes ia pescar e o mar estava revolto, ele não pescava nada, mas ele tinha uma placa no seu barco, pastor Daniel. Today is the day. Ele colocou uma placa no barco dele. Today is the day, que quer dizer, hoje é o dia. Olha que frase tremenda. Ontem não pescamos nada, semana passada não, hoje é o dia. Irmão, a fé é expectativa. Nós não podemos chegar diante de Deus sem esperar nada, amém, irmãos? Nosso Deus é um Deus que responde, é um Deus vivo, é um Deus cheio de amor e misericórdia. E olha só, queridos, hoje pode ser o dia em que Deus vai responder orações que você está fazendo há 10, 20, 30 anos. Ana era uma mulher estéril, irmãos, e chegou na igreja, o pastor estava desconcertado. O Eli era um cego, era um herege, seus filhos eram desobedientes, ele era um péssimo pastor. E ela chegou ali no culto e começou a chorar. Aí ele falou assim, sua bêbada, o que você veio fazer no culto? Você vai no culto, irmão, sinceramente está chorando ali, o pastor totalmente incrédulo, desconcertado, e ela começou a chorar e disse, o que você está fazendo, você está bêbada? Ela falou assim, não, meu Senhor, eu estou chorando diante do Senhor, porque eu sou estéril e queria ter um filho. Ele falou assim, seja feito contigo conforme a tua fé. Vê como Deus é lindo, irmãos? Veja que coisa tremenda. Ela saiu dali com um milagre, irmãos. Ela saiu dali e teve um filho dali 9 meses. Sabe o que acontece, irmãos? Nunca esteja alheio, porque você está aí, Deus pode fazer uma cura, uma libertação, Deus pode enviar anjos na sua casa. Hoje pode ser um dia diferente. Hoje pode ser um dia diferente, por quê? Porque o relógio de Deus é assim, é imprevisível, irmãos. De repente, olha, de repente, a vida das pessoas, você pode ver na Bíblia como eles estavam sofrendo. Você pode ver, irmãos, todos eles que andaram com Deus. José está na prisão há 2 anos. 2 anos, irmãos, não é assim? Puxa vida, serviu o Senhor, fui sincero, e 2 anos, de repente Faraó teve um sonho. Você vê como Deus age, irmãos? Um dia como qualquer outro. Faraó teve um sonho, e o copeiro falou, olha, tem alguém lá na prisão lá, que sabe interpretar sonho. José se barbeou, trocou a sua roupa, chegou diante de Faraó, falou o sonho, e o faraó falou assim, onde encontraremos um homem como este? Ele vai governar toda essa nação. Que coisa tremenda, irmão.
Um dia você está na prisão, no outro dia a tua vida é o que, irmãos? Deus pode mudar sim, irmão, ó, Ele pode mudar tudo. No minuto a pessoa é um leproso, Jesus disse, seja curado. No outro minuto some toda a lepra. Irmão, Jó estava com o corpo cheio de feridas, cabeça aos pés. Num dia, ele era um homem assim, ele tinha perdido a família, a casa, a dignidade, a saúde. Ele estava totalmente detonado, num dia. No outro dia, irmãos, a Bíblia diz que Deus o tornou o homem mais rico do Oriente. Você sabe o que Deus pode fazer em um segundo? Olha, Deus do nada, Ele fez tudo o que você está vendo, mar, estrelas. Olha, Deus do nada fez todas as coisas. Deus pode fazer tanta coisa em um segundo, irmãos. Em um segundo, uma palavra, Deus fez um monte de barro, assoprou e fez Adão e Eva. Deus é um Deus de milagre. O nosso Deus é um Deus que é assim, você está buscando, mas você está crendo. Você não veio aqui só para passear no culto, ou só porque tinha culto, ou porque você não tinha nada que fazer. Você veio aqui porque você crê que Deus te escuta, que Deus te ama, e que Jesus Cristo na cruz derramou o seu sangue para te dar uma vida de arrependimento, de santificação, para que você esteja com as vestes limpas, irmãos. A Bíblia diz assim, em todo tempo sejam alvas as suas vestes, e não falte o azeite na sua cabeça. Vamos dar um exemplo, irmãos. Muita gente fala assim, que Jesus voltará coisa nenhuma, Jesus virá de novo, né? Quantos anos que fala isso? E de repente, irmãos, Jesus falou que vinha, Ele veio, não falou? Jesus falou que ia morrer, morreu, não morreu? Jesus falou que ia ressuscitar, ressuscitou, não ressuscitou? Ele falou que Ele virá novamente, entende? Um dia como qualquer outro. A Bíblia diz que o Senhor virá num dia que os outros estão casando, estão trabalhando, um está comprando, está vendo? Irmão, um dia como qualquer outro. Eu estou aqui pregando, ele pode ficar o microfone no chão, irmão. A qualquer momento o Senhor pode vir e vai acabar todo o seu sofrimento, porque lá no céu não há dor, não há fome, não há doença, não há angústia. Lá com o Senhor a tua vida vai ser perfeita. Aqui nós sofremos, mas nós estamos ali com o Senhor. Não largue Jesus por nada. Persevere. A Bíblia diz em Mateus 24:13 que nos últimos dias haverá tanto escândalo, tantos falsos pastores que vendem a palavra por dinheiro, tanta coisa errada na igreja, não é? Que o amor de quase todos esfriará. Mas ele diz, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Você pode imaginar como era difícil estar dentro da arca de Noé, irmãos? Dentro da arca de Noé tinha fezes de animais, tinha grito de animais, era difícil estar dentro da arca, é muito difícil. Mas fora da arca era morte. Então dentro da igreja é difícil às vezes, é luta, é perseguição, é calúnia. Mas sabe por que nós estamos aqui? Por causa do Senhor Jesus Cristo, porque Ele nos comprou com o seu sangue. Ele quer santificar a nossa vida pela palavra. Veja que pela palavra Deus mudou a vida de uma nação. Você sabe, isso aqui diante dessa palavra, essa palavra é o Senhor Jesus Cristo, essa palavra é verdade, essa palavra gera em nós a fé, essa palavra diz a Bíblia que cura até o nosso corpo. A palavra de Deus, você sabia disso, irmãos? Pega a tua Bíblia em Provérbios para nós orarmos. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela cura o nosso corpo físico. Não é só nossa alma, mas a palavra de Deus, ela tem poder para sarar o nosso corpo. Você que está aqui, Provérbios 4:22, irmãos, diz que quem achar essa palavra encontrará saúde para o seu corpo. É incrível, irmão, a pessoa está com um problema de anemia, ou um problema de diabetes, a vista embaçada, taquicardia, o coração disparado nos ossos, nas juntas, e ele começa a meditar na palavra, irmão, de forma disciplinada, a palavra vai sarar o seu corpo. Provérbios 4:22 diz que são vida para aqueles que acham e saúde para o seu corpo. Em vez de ficar tomando muito remédio, eu não estou contra o remédio, sabe, irmão? Você pode tomar remédio, mas em vez de ficar se empanturrando de remédio, toma esse remédio aqui, a palavra de Deus é remédio. Medita mais na palavra de Deus, gasta tempo na palavra de Deus, e você vai ver que Ele vai sarar a sua alma, o seu corpo, a sua família, as suas finanças. Quem quer que vai fazer isso? Jesus Cristo. Irmãos, você veja que em toda a Galileia, por onde Jesus passava,
Ele curava pessoas, libertava, ele consolava, ele ajudava as pessoas. E hoje Jesus nos envia para pregar essa palavra, mas nós não estamos sozinhos. Ele diz assim, ó, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Você crê que Jesus está aqui? Você não pode ver ele, né? Você não pode ver ele, ó. Nossos olhos não dá para ver ele, ó. Mas ele está vendo o nosso coração. E ele está aqui. Irmão, um dia vai passar um telão lá no céu desse culto, e nós vamos ver, é verdade, Jesus estava lá. Porque ele não mente, irmãos. Ele diz, estarei convosco todos os dias. Tem dia que parece que ele não está, irmão, mas ignore isto, creia, ele está sim. Ele disse, eu nunca te deixarei, jamais desampararei. O Salmo 23 diz assim, certamente que a bondade e a misericórdia de Deus me seguirão todos os dias da minha vida. Aonde você vai, amados? Você teme o Senhor? Os anjos do Senhor acampam-se ao seu redor. Hoje você não vê os anjos, você nem vê os anjos, mas lá no céu vai passar toda a sua vida e você vai ver que Deus enviou anjos e te livrou de acidente, de assalto, de peste, de praga. Eles 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000, mas tu não será atingido. O mundo, infelizmente, irmãos, jaz no maligno. O mundo, infelizmente, o diabo toca, mas aquele que confia no Senhor é coberto com o sangue de Jesus. O diabo não toca. Quem que decide a nossa vida, irmãos? Não é a crise, não é o diabo. Quem decide a nossa vida é o Senhor Jesus Cristo. Se alguém pegar um revólver e falar assim, ó, você vai morrer. Se Deus quiser que você morre, você morre. Mas se Deus não quiser, Ele vai fazer assim e não vai sair para lá. Por quê? Porque a tua vida pertence ao Senhor. Então não tenha medo. Porque quem é que está na tua vida? Jesus Cristo. Quem é que é o dono da tua vida? É Jesus Cristo. Veja que Daniel, ele abriu os livros e descobriu, este é o tempo de milagres. Eu quero que você saia daqui dizendo, Deus, eu creio que o Senhor está na minha vida. Eu creio que o Senhor ouve minha oração. Eu posso não estar vendo nada, não estou sentindo nada, mas eu vivo pela fé. O homem viverá do que? Diz Mateus 4,4. De toda palavra que sai da boca de Deus. Que você, ao sair dessa igreja hoje, saia dizendo, Deus, hoje foi um dia diferente, porque eu saí do culto abençoado, curado. Senhor, algo aconteceu na minha casa enquanto eu estava lá no culto. O Senhor enviou anjos. Pai, algo aconteceu no meu coração, na minha mente. A minha vida foi mudada, porque na tua presença sempre algo acontece. Na presença do Senhor nós somos fortalecidos. Por gentileza, amados, se coloque em pé, nós vamos fazer uma oração juntos agora, tá bom? Glória a Deus.